Boa noite, meus irmãos. Muito bom estarmos aqui mais uma vez, né, reunidos para trabalharmos um pouquinho mais em torno do trabalho, que é uma coisa bastante importante para todos nós, né? É uma oportunidade sempre valiosa falar sobre esse tema. Lembrando que há um consenso entre muitas pessoas que dizem que o melhor de todos os trabalhos é aquele trabalho onde você faz o que gosta e que você ainda recebe, né, a remuneração. Então, dizem que ali você consegue ter prazer fazendo aquilo que te agrada e resolve também os seus problemas financeiros, seus problemas materiais, né? Diz assim que esse é o melhor dos mundos, né? Trabalhar naquilo que você gosta e ainda ganhar para isso. O Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, diz que o trabalho, a ação transforma o meio ambiente, mas que o trabalho, serviço, transforma o homem. Então é muito importante isso, né? Que o trabalho e serviço é aquele que nos leva a evoluir, a melhorar. E ele ainda fala também nesse capítulo lá também intitulado Trabalho, que nos primórdios, né? O trabalho era executado por pessoas, né? Aquele trabalho escravo, todas os afazeres de casas, nos engenhos, né? Nas fazendas, eram executados por mãos, né? Que eram obrigadas a trabalhar, enquanto outros mais afortunados descansavam naquilo que ele dizia um descanso dourado, uma pílula dourada, né? Que ficavam sem nada fazer. Mas, felizmente, nos dias atuais, com a chegada da lei do trabalho, né, isso ficou bem mais interessante, porque o trabalho virou uma necessidade urgente. Ele fala que, assim como nós nos espelhamos muito no mundo espiritual, que a gente deveria retratar aqui o nosso trabalho da Terra como aquela necessidade de cada dia, né, como é também retratado o trabalho no mundo espiritual. E que aqueles que hoje não optaram para o trabalho ficarão para trás, porque a marcha do progresso vem carregando e aqueles que ficam na preguiça vão estar estagnados, né, pelo resto da vida. Nós vamos tratar de um episódio relativo a essa questão da preguiça aqui também. Antes de entrar no nosso tema, né, que é objeto desse livro aqui, Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 4, queria trazer só algumas questões históricas aqui são importantes sobre o trabalho, né? Que lá em 1886, em Chicago, né, começou uma reivindicação pela redução das 16 horas de trabalho diário para 8. Como é que a coisa era pesada, gente. E dessas manifestações resultaram algumas mortes, né, pedindo de reduzir de 16 para 8. Essas manifestações ocorreram no dia 1º de maio de 1886. Em 1889, 3 anos depois, lá em Paris, né, se decidiu também organizar manifestações anuais para o 1º de maio, como homenagem àqueles manifestantes mortos lá em Chicago, no 1º de maio de 86. Em 1891, em Bruxelas, foi proclamado o 1º de maio como Dia Internacional do Trabalhador. E em 1919, o Senado francês proclamou esse dia como feriado e fixou para 8 as horas do trabalho diário. Então, aquelas que nós estamos hoje em dia, né, utilizando a jornada de 8 horas, foi definida em 1919. Né, em outro país. Agora, é interessante também de lembrar que já em 1857, o Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na Doutrina dos Espíritos, alertava a humanidade para a importância do repouso e dos limites do trabalho, revelando-se uma vez mais visionária e atual. Ou seja, a doutrina espírita já tinha essa visão de futuro, né, desde 1857, está reportado lá nessa parte terceira do Livro dos Espíritos, no capítulo 3, a Lei do Trabalho, que fala da necessidade do trabalho, mas também do limite do trabalho e do repouso, que são também igualmente importantes, né? Não podemos trabalhar até a extenuação completa.
E essa luta pelas jornadas, que era de 16 para 8, ela continua, né? Hoje a gente vê muito na televisão falar na jornada de 6 por 1, né? Alguns já brigam na de 5 por 2, que é por você não trabalhar nem sábado nem domingo, trabalhar 5 dias. Outros já estão falando por jornada de 4 por 3, né? Trabalhar 4 dias por semana e descansar 3. Essa é muito boa. Eu tive a oportunidade de testar uma jornada dessa quando eu estava em atividade ainda, trabalhar de segunda a quinta, reduzir o salário proporcionalmente para sexta-feira e trabalhei 4 dias, foi muito melhores fases da minha vida. E eu não sei se daqui a pouquinho já terá alguém reivindicando também de trabalhar, fazer a jornada 3 por 4, trabalhar 3 dias e descansar 4, né? Nessa imagem aqui que eu peguei um GIF do trabalho, foi para mostrar que a natureza trabalha o tempo todo, né? Nós estamos querendo descansar, mas a natureza, né, não deixa de trabalhar, né? O tempo todinho está trabalhando. Então, isso daqui é bastante interessante para nós. Lá no Livro dos Espíritos, que eu citei agora na parte terceira, na Lei do Trabalho, o Kardec perguntaria, né? Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Os Espíritos responderam, não. O espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então é bem importante lembrarmos disso, porque é muito comum a gente associar a questão do trabalho ao recebimento, né, de pecuniário, né, de valores. E não, qualquer pessoa pode trabalhar o tempo todinho, você pode fazer um trabalho voluntário, um trabalho não remunerado, desde que seja uma ocupação útil, é também um trabalho. E lá na questão 677, os espíritos dizem o seguinte: os espíritos orientadores esclarecem que o trabalho do homem visa um duplo fim: a conservação do corpo, que é muito importante, né? E o desenvolvimento da faculdade de pensar, que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Então, não é só a questão do corpo, é a questão também de ocupar a mente, né? A gente fala muito isso nas terapias laborais, né? Quando a pessoa, às vezes, tem alguns problemas emocionais e que parte para uma terapia laboral, que é muito importante, não só aquilo que se faz, como a ocupação também do corpo, né? Para isso, né? Agora, lá no Pensamento e Vida, né? O Emmanuel lembra também lá que não vale, contudo, só fazer o movimento, agir por agir, quer dizer, trabalhar e fazer movimento, porque ele diz que também as regiões infernais vibram repletas de movimento. Então, não é qualquer movimento, não, porque nas reuniões infernais também há movimentos, né? Então, não é simplesmente sair movimentando, não é por aí. E ele fala ainda o seguinte, que além do trabalho e obrigação que nos remunera de pronto, tem um aí que gosta muito da remuneração, né, que é o tio Patinho, no seu banho de ouro, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir, porque não é somente a questão de estarmos sendo remunerados, você tem que ter um prazer, como eu falei inicialmente, naquilo que a gente está fazendo. Ele segue ainda, eu peguei 4 frases desse tópico lá, desse capítulo, que ele fala assim: a prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial que a todos nos ampara sem pagamento. Então, olha que interessante, né? Quando você está fazendo um bem sem ver a quem, você está recebendo lá a bondade celestial. Ele segue adiante dizendo: a maneira que se nos alonga a ascensão, quer dizer, a nossa subida, né, espiritual na vida, a nossa ascensão aqui na Terra, entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. É uma coisa muito importante, não é aquela pessoa reclamona, né? Estou trabalhando aqui, mas não estou satisfeito. Então, você tem que ter o amor de estar servindo ali. E ainda ele fala mais isso aqui que é muito importante. Quando começamos a ajudar o próximo, sem aguilhões, matriculamos-nos no acrisolamento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. Então, quando você faz aquele trabalho de ajuda, qualquer que seja, você começa a entrar nessa sintonia com a vida, que começa a te dar prazer, e dizem que fazer o bem é assim, né? Você começa mesmo sem muita vontade, e depois que você engrena, você começa a ter vontade de fazer. E ele conclui aqui, ó, nos círculos mais elevados do espírito, isso aqui nos interessa muito, né? O trabalho não é imposto, ou seja, na espiritualidade, né?
a criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e a ela se rende por livre vontade. Então, é bem importante isso aqui, porque é uma conscientização. Quando a gente se conscientizou disso, não vai ter mais dificuldade. Eu queria fazer um parênteses aqui, para depois nós vamos inserir uma parte relativa a Teresa d'Ávila aqui na continuidade da nossa fala, né? E lembrar que Teresa d'Ávila, também conhecida como Santa Teresa de Jesus, é uma freira carmelita, né? Foi uma freira carmelita, mística e santa católica do século XVI, importante por suas obras sobre a vida contemplativa e espiritual e por sua atuação durante a Contra-Reforma. Ela nasceu em 1515 e desencarnou em 1582. 40 anos após a sua morte, ela foi canonizada pelo Papa Gregório XV. Em 1970 foi proclamada doutora da Igreja pelo Papa Paulo VI. Eu me lembro de já ter acompanhado aí o Paulo VI já na minha juventude. A Teresa foi uma freira nascida lá na cidade de Ávila, né? Uma das mais belas cidades de Castela, região histórica da Espanha, rodeada de antigas e famosas muralhas. A paisagem da cidade onde ela nasceu, na cidade natal, inspiraria mais tarde a nitidez das imagens de uma de suas maiores obras, que é considerada uma obra-prima, né? O Castelo Interior. É precisamente como um castelo rodeado de muralhas que Teresa expressará o íntimo da vida humana. Bonito isso aqui, o lugar onde se dá o encontro com o divino. Suas práticas meditativas estão detalhadas em outra obra importante também, que é O Caminho da Perfeição. E seus livros são parte integral da literatura renascentista espanhola. Em 27 de setembro de 1970, já falei isso aqui, o Papa Paulo VI proclamou a Teresa como uma doutora da Igreja. Só passar aqui uma página rapidinho, né? Depois sobre os livros dela. Isso daqui é o convento de Santa Teresa de Jesus, lá em Ávila, na Espanha, no local que ela nasceu, né? Onde ela nasceu em 1815. E esse convento foi inaugurado em 1636, construído sobre a casa onde Teresa d'Ávila nasceu, né? Diz que é um local dos mais visitados da Espanha lá, histórico e religioso. E aí, rapidamente, falando aqui sobre os dois livros dela, O Caminho da Perfeição é uma obra de espiritualidade cristã profunda que guia o leitor no caminho da vida interior, da oração e da união com Deus. Veja que é muito importante esses tópicos aqui da Teresa d'Ávila, que depois nós vamos inserir. A Teresa d'Ávila está citada aqui numa história que eu vou contar lá no final da nossa fala aqui. Ela pretende orientar com essa obra as carmelitas descalças e, por extensão, também todos os cristãos no caminho da perfeição espiritual, centrado na oração, na humildade, no desapego e no amor ao próximo. Acho que são coisas só muito significativas, né? E o Castelo Interior, que é a sua obra mais conhecida, que é uma obra-prima, né? Foi escrito em 1577, é uma obra-prima da espiritualidade cristã. Ela usa essa metáfora de um castelo com 7 moradas para descrever a jornada da alma em direção a Deus. Isso é muito importante. E cada morada representa um estágio no caminho da vida espiritual, indo desde os primeiros passos de conversão até a união mística com Deus. Eu trouxe aqui um resumo desse livro aqui. Importante que esse resumo aqui eu peguei no chat GPT, tá, gente? Mas eu acho que ele está correto. Olha só, a primeira morada é o despertar espiritual. A alma começa a entrar no castelo, ainda cheia de distrações e apegos mundanos. Há desejo de se aproximar de Deus, mas também muita confusão e tentação, aqueles caminhos paralelos do mundo, né? Na segunda morada, ela diz que é a luta espiritual. A alma escuta a voz de Deus com mais clareza. Começa a prática da oração e luta contra os pecados habituais. Na terceira morada vem a vida virtuosa. A alma já leva uma vida moral e religiosa sólida. Existe uma certa estabilidade, mas ainda falta abandono completo, né, a Deus. Na quarta morada é o início da vida mística. Deus começa a tomar a iniciativa. Aí eu gostaria de que vocês prestassem atenção bastante nesses tópicos da quarta morada aqui, para depois nós voltarmos a falar sobre ele, né?
a oração passa a ser mais contemplativa do que ativa. A alma experimenta os gozos espirituais. Aí vamos para a quinta morada aqui, que é a união espiritual. Ocorre uma união mais profunda com Deus. Santa Teresa usa a metáfora da seda e do bicho da seda, simbolizando a transformação da alma. Essa daqui também eu queria que vocês prestassem bastante atenção nela, mais de todas aqui, ó. A sexta morada, sofrimento e purificação. Esse daqui nós vamos falar diretamente sobre ele depois. A alma passa por provações dolorosas e intensas. Veja bem, ela fala que a alma passa por provações dolorosas e intensas. Visões, êxtases e experiências místicas podem acontecer. Deus prepara a alma para a união final. E a sétima morada, a união mística plena, a alma atinge a união espiritual definitiva com Deus, vive em paz, humildade e profundo amor. Já não vive mais em si, mas em Deus. Essa fala aqui da sétima morada dela me recorda até a fala do apóstolo Paulo, quando ele dizia: já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Às vezes tem bastante analogia, né? Quando ela fala assim, já não vive mais em si, mas em Deus. Aí agora queremos voltar para o nosso tema aqui, lembrando, né, que em 1935, o espírito Humberto de Campos, já tem 90, quase um século atrás, né, 1935, nós estamos em 2025, ele teve assim, um dos primeiros contatos com o jovem médium Chico Xavier. Né? Foi uma das primeiras páginas que ele editou, e dessas primeiras páginas ditadas por ele para o Chico, o primeiro texto foi intitulado A Palavra dos Mortos. Está nesse livro aqui, Palavras do Infinito, 1935, tendo como assunto a descrição do intenso trabalho da espiritualidade pelo progresso humano. Olha que legal isso daqui. Essa descrição dessa Palavra dos Mortos era isso. Ele falava sobre aquilo que surpreendeu muito, né, que era o intenso trabalho da espiritualidade. Um pouco depois disso, aí eu vou trazer só um trechinho dessa Palavra dos Mortos. Olha o que ele diz. Sou agora daqueles que veem de perto o trabalho intenso das coletividades invisíveis pelo progresso humano. Sinto ao meu lado a vibração luminosa do pensamento orientador das sentinelas avançadas de outras esferas da evolução e do conhecimento. E reconheço que somente das concepções do moderno espiritualismo poderá nascer o novo dia da humanidade. Então, foi mais ou menos um choque de realidade, né? Que a gente sabe que o Humberto Campos, enquanto encarnado, ele não era espírita, né? Mas ele teve essa possibilidade de transcrever muita coisa do mundo espiritual para o Chico Xavier. E logo 2 anos depois desse livro aqui, A Palavra dos Mortos, ele viria trazer aqui esse livro, Reportagens de Além Túmulo, 1937, 2 anos depois, onde eu trouxe essa belíssima história aqui, que é chamada O Valor do Trabalho. Né? Eu vou pegar até umas colas aqui, que essa história é meio longa, gente, vocês vão ter paciência aqui, porque eu tenho que colar um pouco. Mas ela vai nos falar sobre Cecília Montalvão. Cecília Montalvão era uma moça assim de nobres sentimentos, né? Sentimentos muito nobres, filosóficos. Ela era uma pessoa muito benquista. Todo mundo reconhecia ela como tal, com esses sentimentos. Porém, todos também tinham unanimidade sobre ela de que ela tinha aversão ao trabalho, tá? Ela não era uma pessoa que gostava de trabalhar, não. Então, ao mesmo tempo que ela era aquela pessoa muito admirada, que dava conselhos, era uma criatura excelente, tinha um verbo assim muito carinhoso, né? Mas ela tinha aversão total ao trabalho. E ela era de uma família espírita, né? Era de uma família espírita. Dizem até que se ela não fosse de uma família espírita, é bem provável que ela entrasse para aquela vida do convento, porque ela admirava muito aquelas moças que, né, entravam lá para o convento com aqueles véus. Ela achava que aqueles véus freiráticos eram uma forma assim de se esconder um pouco do mundo, de descansar, né? E a conversa preferida dela,
Cecília Montalvão, era sobre os mundos felizes, né? Ela só pensava assim naquelas mensagens das esferas de paz, toda vez que lia sobre isso, né? Ela gostava muito daquelas descrições dos planetas superiores, aquelas coisas lindas, e lá ela sempre falava assim da antevisão das glórias celestiais. Ela achava assim que a vida aqui na Terra não era grande coisa não, mas quando ela tivesse mesmo embora, indo, né, a morte chegando, ela ia ter uma glória celestial muito grande. E a mãe dela não concordava muito com isso. A mãe dela era aquela pé no chão, né, que trabalhava o tempo todo e vivia convocando a Cecília para ajudar lá, ajudar nos afazeres domésticos, né, na copa, na lavanderia. E ela sempre dizendo que aquilo dali não era a coisa da terra, que não era o papel dela, não. Ela dizia, inclusive, assim, que ela teria muito direito a festividades quando ela desencarnasse, né? Então ela só pensava naquilo dali, que após a morte do corpo, né, ela chegaria no imenso jardim de espíritos, cheio de perfumes e zéferos harmoniosos, que são ventos, né, ventos de primavera, aquela brisa muito levinha, né? E essa era a intenção dela, né, na cabeça dela. Como ela era de uma família espírita, eles tinham nas reuniões íntimas do lar lá, algumas reuniões espíritas onde um espírito, né, que chamava-se Eliezer, chegava e dava algumas cooperações lá, conversava com eles, né? Era uma entidade muito generosa e evoluída. E esse Eliezer também conclamava a Cecília para trabalhar. Falava de vez em quando, ela se fazia meio desentendida. Não, isso daqui não é muito bem, o mundo não é bem para isso aqui, né? E a mãe, quando falava com ela e cobrava, ela dizia assim: não, esse mundo aqui, esse planeta aqui é cheio de almas enfermas, o trabalho não é para serviço aqui na Terra, né? Se a Terra teria, assim, seria um ar irrespirável se não fosse esse antigozo do mundo espiritual que ela tinha, porque ela sempre pensava naquele mundo espiritual perfeito, de contemplação, né? E ela falava assim, como devia ser sublime a vida lá em Júpiter, a beleza dos dias em Saturno, olhando para aqueles anéis luminosos, né, na noite, né, de Saturno. E falava assim, não, a Terra é um pântano terrestre, envenena as almas e causa o tédio e tudo. E a mãe replicava, a mãe dela, a senhora Montalvão lá, falava assim, minha filha, não seja extremista, né? O planeta não é inútil e mal. Talvez aqui seja apenas uma fase de preparação educativa. Qualquer trabalho honesto é título de glória para todos. Mas ela esquecia essas palavras da mãe, inclusive os conselhos também do Eliezer, que era essa entidade que apoiava ali a família nas reuniões mediúnicas, né? E ela falava ainda para a mãe, olha, a senhora está cristalizada, né, entre pratos e caçarolas e nunca me compreenderia, né? A gente fala muito essa questão do espírito cristalizado, aquele momento da morte, por exemplo, num acidente de trânsito, que o espírito fica cristalizado, ele fica parado naquele momento ali. E ela dizia que a mãe dela estava cristalizada entre pratos e caçarolas e nunca compreenderia ela, né? A senhora tem uma rotina cruel que a senhora não quer quebrar, porque a mãe dela trabalhava o tempo todinho, tinha que tomar conta da casa. Diz que mesmo nos momentos em que o pai ficava doente, com enxaqueca, ela não ia lá ajudar a mãe, não. E ela dizia que essa terra aqui era um lugar assim que não adiantava, que qualquer esforço para extinguir o sofrimento aqui na terra seria como se algumas pessoas se juntassem para tentar apagar um vulcão apenas com algumas gotas d'água. Não tem salvação, não. A Terra vai ser isso daqui mesmo. Ela foi criada por uma triste destinação. Para ela, a coisa era só a morte mesmo que pode me restituir a liberdade e me transportar a esferas ditosas e paraísos iluminados. Então, olha que perspectiva ótima que ela tinha, né? Que a Terra é que poderia levar. E a senhora Montalvão espanava lá os móveis e dizia: olha, prefiro crer, Cecília, que tanto a vela de cera, a vela de sebo, que é pequenininha aqui, quanto uma estrela luminosa tem a sua importância nesse mundo. Então a mãe dela falava: para que eu vou ficar me preocupando com os astros, com as coisas tão elevadas, né? Se no mundo real aqui a vela supre tão bem assim os nossos
nossas necessidades, né? Então não tinha nem os pais, nem os amigos e nem os instrutores do mundo espiritual que conseguiam convencê-la sobre isso daí, a trabalhar, né? Agora vem a parte aqui, que é por isso que eu trouxe aquela parte ali da Teresa d'Ávila. Ela também era uma fervorosa admiradora da vida e da obra de Teresa de Jesus, né? Endereçava a ela rogativas com fervor, imaginando a Teresa de Jesus assim num jardim de delícias, diariamente visitada por Jesus e seus anjos. Então ela imaginava a Teresa d'Ávila como aquela pessoa que estava lá num pedestal, naquela vida contemplativa, né? Ela não queria saber se a grande mística trabalhara e só recordava a imagem da Teresa genuflexa lá, né, aos pés dos altares, orando, sem privações e sem sofrimento, gente. Por isso que eu falei para vocês prestarem atenção naquela parte lá do castelo que ela fala sobre os sofrimentos. Então ela imaginava que ela não tinha nada. E com toda essa preguiça mental, né, acumulada ali, né, longe de tudo, de todos, segregada, não fazia nada, né? Era uma desocupada, uma nem daquele exemplo, né? Que a gente fala nem estuda, nem trabalha em casa. Ela foi assim, se enfraquecendo e bem antes dos 30 anos ela desencarnou e voltou para a pátria espiritual. Então, a Cecília volta antes dos 30 anos para a pátria espiritual, né? E o que ocorreu nessa volta dela? Ela despertou do túmulo e não via viva alma na sua frente, sabe? Caminhou longos dias solitários e tristes, e até que num dado momento ela encontrou uma colônia espiritual onde ali todos trabalhavam, segundo a fala de Emmanuel, afanosamente. Não tinha ninguém desocupado naquela colônia. Ela pediu, então, para falar com o responsável pelaquela colônia, que era um senhor idoso, um diretor da colônia, que atendeu. E como estavam todos trabalhando, né, todo mundo com atividade, esse diretor falou para a Cecília: olha, eu gostaria que você se explicasse rapidamente e dissesse o que você precisa, porque nós aqui não temos muito tempo, está todo mundo ocupado. E ela começou a chorar as pitangas lá, as mágoas dela, né, dessa dificuldade toda, que ela não estava vendo aquilo que ela esperava lá no mundo espiritual, estava tudo muito complicado, e se ele poderia ajudar. E ela se lembrou também do Eliezer, que era aquele espírito que frequentava as reuniões na sua família lá, e ela pediu a esse diretor se não podia levá-lo, fazer ela chegar até o Eliezer. Ele era meu amigo, não é possível que ele não vai fazer alguma coisa para mim, esse espírito que frequentava a casa dela. E o diretor da colônia disse o seguinte: olha, estamos todos ocupados aqui, eu não posso dispor de nenhum trabalhador para te levar até ele, mas eu posso te indicar o caminho para você chegar. E indicou um caminho que ela começou a seguir, e por esse caminho, dado o estado de vibração dela, no estado vibracional dela, daquela preguiça, aquela falta de o que fazer, ela só encontrava espíritos mais ou menos com o mesmo quilate delas, espíritos que tinham as mesmas intenções, e eles sempre perguntavam para ela aonde que estavam os locais de descanso, que eles estavam procurando os locais de descanso e eles não estavam encontrando. Então ela foi caminhando, caminhando, até que ela chegou num lugar e percebeu que esse lugar que ela chegou era a casa dela, a antiga casa onde ela residia, mas tomou aquele choque que nenhum dos parentes, né, falava com ela, ninguém via, ninguém atendia a sua fala, e ela ficou muito decepcionada. No meio dessa decepção, ela já estava meio prestes a abandonar a casa, lá viu uma luz luminosa lá saindo da cozinha, e era exatamente o amigo, o espírito Eliezer, que estava lá na casa, né? E aí ela, olha, você precisa me ajudar porque ninguém está me entendendo, estou aqui procurando resolver minhas coisas. Então, aí o Eliezer falou para ela, olha, eu estou muito ocupado, mas vamos ver o que eu posso fazer por você. Talvez você podia orar um pouco. Aí ela falou, bom, mas você está ocupado, mas você não era aquela pessoa que só ficava ensinando para a gente, você não era um mentor, como é que um mentor pode estar ocupado? Não, eu fazia isso também, mas eu tenho outras obrigações. Ele falou, por exemplo, neste momento aqui,
eu estou ajudando a sua mãezinha ali nos afazeres domésticos. A mãe dela continuava lá trabalhando. Ele falou, estou ajudando ela. Aí ele falou, você se lembra daquele tintureiro lá da esquina próxima lá? Ele estava, a filha dele ficou doente porque ele adoeceu e a filha teve que ir para o trabalho, para frente da tinturaria, por causa do excesso de trabalho, a filha dele adoeceu e eu também preciso ajudar ela. Então, por isso que eu estou ocupado. Você se lembra também daquele pedreiro na Tess que morava ali na outra esquina? Aquele pedreiro ele sofreu uma queda do alto, está no hospital, está hospitalizado, a família toda precisando, e eu tenho que ir lá visitar também e ajudar ele. Então, ele demonstrou que ele estava muito ocupado. Ele falou, mas você não pode fazer nada para mim, por mim? Aí ela pegou e perguntou para ele assim, será que você não... Então, já que está todo mundo fazendo coisa, você não podia deixar também eu ajudar a minha mãe? Aí ele falou: olha, existe uma regra principal que é a seguinte: nós só podemos trabalhar naquilo para o qual nós nos preparamos durante a vida. Ele falou: então você, na sua encarnação aqui, você sempre quis distância das caçarolas, dos espanadores, da sua mãe, do trabalho, da copa, e você não aprendeu, então você não tem condições de executar esse trabalho, porque você não foi preparada para ele. E a gente tem que executar aquele trabalho para o qual a gente foi preparado. Aí o amigo lembrou assim: você não gostava muito da Teresa d'Ávila? Então você podia orar, pedir para ela. Teresa d'Ávila, ela tem várias ocupações, várias tarefas no mundo espiritual. E se você orar por ela, quem sabe ela possa encontrar alguma ocupação para você, alguma coisa que vai te ajudar. E ela prontamente orou fervorosamente, né, em favor da Teresa d'Ávila. E depois de muita dificuldade, né, porque ela tinha aquela vibração bem negativa, ela chegou lá num local, né, foi atraída por um núcleo imenso de atividade espiritual, que era exatamente onde estava a Teresa d'Ávila. Aí se encontrou, continuou reclamando, dizendo que ela precisava de algum alento, de alguma coisa para fazer. E a Teresa falava assim: olha, Cecília, eu ouvia muitas suas preces quando você orava para mim, mas eu respondia as suas preces, mas parece que você não prestava muito bem atenção no que eu falava, porque a vida não era só essa coisa, não. Então, sempre que você pediu, eu respondi. Ela falava: então, mas agora eu estou nessa situação que é muito difícil, eu precisava de uma atividade. E ela falou: olha, eu estou aqui com todos os tarefeiros ocupados, nós temos muito trabalho, não tem aqui uma função aqui para você, mas existe um chamado que estão me pedindo ajuda lá na terra, num asilo de loucos na Espanha. Estão me pedindo desesperadamente. E ela falou: você gostaria de me ajudar lá? Ela fez aquela pergunta que Jesus sempre fazia, né? Não impunha, né? Você gostaria de me ajudar? Não, ela já estava desesperada. Não, eu vou sim. E aí, depois dela aquecer lá a Teresa d'Ávila, ela foi, né, encaminhada para esse velho asilo de loucos na Espanha, segundo as palavras lá do Humberto de Campos, através de Chico Xavier. Ela foi encaminhada para ajudar os desequilibrados, né, numa nova reencarnação naquele asilo, para ajudar os desequilibrados mentais e para ver se com essa ajuda ela também se equilibrava, né? Então, é bem interessante esse episódio, que trata da questão do trabalho e da negativa, né, constante em trabalhar, né? Aí eu vou voltar aqui agora rapidamente ao nosso texto do trabalho lá, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, né? Que é o texto integral do Emmanuel, onde ele fala assim, né? Em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Reclamação, né? Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. Às vezes o vice-versa também, né? Quem está na cidade, eu gostaria de ir lá para Santa Teresa, né? O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, continua Emmanuel, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente.
é o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas do pretérito obscuro. Significa que nós já passamos por uma situação de Sicília no passado e queremos manter essa situação. Por isso que ele diz que está lá numa preguiça inconsciente e são as quedas do pretérito obscuro. A gente tinha um passado lá bem obscuro e queremos continuar, por isso a gente não se encoraja a trabalhar, né? Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. E aí nós vamos trazer aqui rapidamente também essa história que é conhecida da maioria de nós, de Jesus lá no tanque de Betesda, em Jerusalém, quando se aproximou desse tanque que diz o Evangelho de João lá, que eventualmente um anjo caía ali naquele tanque, e quando ele caía, aquele primeiro aleijado, defeituoso que entrasse na água se curava. E este homem, do lado de Jesus, disse que ele estava ali há 38 anos, mas ele nunca conseguia entrar no tanque, sempre alguém entrava mais rapidamente do que ele. E Jesus, então, com aquela compaixão por esse irmão, a gente sabe hoje que ele, enxergando aquele futuro que houvera chegado já ao fim daquela prova, pediu para ele: você pega a sua maca, se levanta e vai embora. E esse paralítico foi curado sem ter entrado no tanque lá. E imediatamente os fariseus começaram lá a procurar para ele: mas quem foi esse que te curou? Tal, porque foi num dia de sábado. E ele não sabia, porque ele não. Foi um homem aqui que mandou. Posteriormente, Jesus encontrou com ele num templo, ele reconheceu, e ali ele pôde identificar que aquele que o curara teria sido Jesus. Aí Jesus ainda falou para ele: não voltes a pecar para que não te suceda isso novamente, que era aquele problema físico que ele tinha. E quando ele saiu dali do templo, ele passou a anunciar a todo mundo: o homem que me curou foi Jesus. E aí, em função disso, né, os fariseus que tinham aquela questão da lei arcaica lá, começaram a procurar por Jesus, dizendo que ele não poderia trabalhar no dia de sábado, que o dia de sábado era santificado e que aquilo dali era contra a lei, né? Contra a lei do Sinédrio lá, que não podia fazer isso. E Jesus deu aquela resposta clássica para eles, né, para os fariseus: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, nós devemos trabalhar também. Concluindo lá o texto do Emmanuel, ele diz assim: para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se Jesus ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria e a sua própria tarefa, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando, até agora, né? Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós. Desde quando? Então, essa é a interrogação que eu gostaria de levar para casa e que, se vocês me permitem, vocês também levassem, né? Começamos ontem, né? A gente ainda está novato nessa semeadura aí, nesse labor. Mas desde quando o Mestre se esforça por nós? É a nossa interrogativa da noite, né? Muito obrigado pela paciência de todos vocês e que Deus nos ampare a todos. Boa noite.